E aí, família tricolor, boa noite. Segundo vídeo do dia, você me desculpa se eu espirrar durante o vídeo, que a gripe tá osso. Tô até com o remedinho aqui pra pingar nesse pequeno nariz, que a coisa tá feia. Peço desculpas pra você, mas estamos melhorando, estamos melhorando. Vamos lá, queria passar as informações pra você do pré-jogo. Gravei um vídeo de manhã onde eu falei um pouco do jogo, não falei muito sobre os times e tal, vamos falar mais. E também quero falar pra você sobre a coluna do Cosme Rimoli, do portal R7, que ele falou sobre essa história de SAF no São Paulo, dessa consultoria que está fazendo uma avaliação do valor do São Paulo. Vou passar para você quanto se especula que o São Paulo vale e as dificuldades para se transformar o São Paulo numa sociedade anônima de futebol. Antes de tudo isso, vamos dar um recadinho do futebol, o melhor aplicativo de futebol para celular. Estava acompanhando a rodada do Brasileiro, o Palmeiras empatou no finalzinho contra o Goiás. Estava acompanhando os outros jogos também. Você pode acompanhar tudo no OneFootball. Se você é São Paulino, melhor ainda, porque aí você tem né? Para todos os times, mas a gente fala aqui mais para São Paulino. Você confere o alerta de gols, jogos, escalações, informações de mercado, com muita credibilidade, no melhor aplicativo de futebol para celular, totalmente de graça. E para você baixar é simples, é só você ir no primeiro link da descrição e clicar lá. Aí você vai baixar totalmente de graça o melhor aplicativo de futebol para celular. Tá bom? Vamos lá, deixa eu falar só uma informação do basquete. O basquete já classificado para as quartas de final do NBB. O São Paulo enfrentou Franca nesse sábado. Eu também estava acompanhando na segunda tela aqui. Perdeu 66-81. O Paulo jogou meio abaixo, mas estava garantido. Já como garantiu o quarto lugar na classificação geral, o São Paulo não precisa disputar as oitavas de final. Vai direto para as quartas. E aí a gente vai acompanhar tudo aqui, vou passando para vocês. E depois do jogo teve entrega de medalhas da Champions League de basquete, a torcida viu o troféu, foi um dia de festa, o resultado foi o que menos importou, mas o time de basquete está dando alegrias pra gente. Eu vou informando para vocês sobre os playoffs finais aí, sobre os jogos finais. O São Paulo tem grande chance de fazer bonito nesse NBB no finalzinho aí, nessa fase final, tá? No vídeo de manhã, eu esqueci de falar para vocês, faltou a nota do Thales Costa no jogo, né? Muitos de vocês lembraram. Nota 8, ele fez uma partida discreta, é aquele jogador que o Rogério Ceni gosta, né? Taticamente importante, fez o gol como profissional, que vibrou bastante, então nota 8 pro Thales, eu sempre esqueço alguém. E o público pagante, eu tinha previsto entre 25 e 27 mil pessoas, nada, 30.307 pagantes no jogo contra o Everton, e o Rogério Ceni falou na coletiva, né? Se tivesse sido campeão, com certeza contra o Palmeiras, com certeza tinha 40 mil no estádio. Não tenho a menor dúvida, Rogério, concordo 100% com você. Aí tem mais detalhes da coletiva no vídeo da manhã que eu vou deixar na janelinha para você conferir lá. O Ceni falou do André, falou do André Anderson, né? Falou também, o Arboleda falou um negócio muito importante que eu queria que você visse lá, sobre os jogadores treinarem cansado. Bom, vai entrar na janelinha aqui quando... Que lado que é? Aqui que entra. É aquele velhinho simpático, é pra você se inscrever. Mas tarde eu lembro você. Já deixa o like. Pô, eu sempre esqueço. O pessoal fala pra pedir like, pede like no começo do vídeo. O pessoal sempre fala, eu esqueço. Se você gostou até agora, põe like. Se você aí, você tira o like se você não gostar no final. Eu não sei pedir essas coisas, gente. Deixa aí seu like se você quiser e se inscreva no canal. Flamengo e São Paulo amanhã, 4 da tarde. Arbitragem do Anderson Daron, conciliado por Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau e Graziane Maciel Rocha. Transmissão amanhã da TV Globo e do Premier. Tem alguns números interessantes de São Paulo e Flamengo, uma rivalidade bem legal. 108 jogos, 43 vitórias do São Paulo, 31 empates e 34 vitórias do Flamengo. O São Paulo leva vantagem. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias do São Paulo e 2 derrotas. O problema é o tamanho das derrotas, né? O São Paulo tomou um sacode de 5-1, quando estava ganhando até os 27 do primeiro tempo, aquele jogo que o Arboleda fez 1-0, depois conseguiu tomar 5 gols, e eu não quero nem lembrar do último jogo no Campeonato Brasileiro, na fase final ali, que o São Paulo tomou de 4-0, e tinha 50 mil pessoas no Morumbi, inclusive eu, mas vamos acreditar, eu acho que a gente tem condições de fazer uma partida digna. Já vou falar do Flamengo. O André Anderson, vocês lembram que eu falei para vocês que o desculpa, gente, eu não tenho como segurar, eu tô tentando aqui segurar a tosse. Eu falei para vocês, no jogo contra o Everton, o Jandrei sentiu uma disposição no vestiário, não foi nem relacionado, o São Paulo ficou sem reserva, porque não podia alterar a lista dos relacionados.
Agora, quem sentiu uma indisposição foi o André Anderson. O Jandrei acho que era uma virose e tal. Aí o André Anderson, hoje, sábado, estava marcada a entrevista coletiva de apresentação dele. Ficou indisposto, os médicos do São Paulo recomendaram repouso, ele estava até ameaçado de não viajar para o Rio de Janeiro e ser cortado da lista dos que iam viajar, mas isso não aconteceu. Ele viajou para o Rio, São Paulo viajou agora à tarde, no voo fretado para o Rio. O André Anderson está nesse voo e foi para o Rio de Janeiro. E tem a chance de estrear, porque ele treinou a semana inteira, e se melhorar dessa disposição, pode jogar. E o Jandrei já está recuperado, treinou normalmente, já vou falar do time, treinou normalmente, deve ser o titular. E aí o Rogério Ceni falou também, no vídeo também eu expliquei melhor, sobre o André Anderson, né, que é uma função importante, tática importante, que o futebol dele é muito parecido com o do Sara e com o do Nestor, é vigor físico, habilidade, um jogador jovem, 22 anos, tá, pode estrear pelo São Paulo nesse domingo. O Jandrei deve jogar, tá recuperado, e hoje de manhã o Rogério Ceni fez o último treinamento antes de viajar para o Rio. Aí um treino tático ali 11 contra 11, depois treino de bola aérea defensiva e ofensiva, e depois alguns jogadores treinaram cobranças de falta e penalidades. Dos titulares, ou sei lá se a gente chama de titular, né, porque o Rogério Ceni disse que não tem titular nem reserva, só o Sara, que teoricamente é titular, o Caleri e o Nestor jogaram, e o Arboleda jogaram contra o Everton, e o Luciano. Então, na verdade, a gente não sabe que time o Rogério Ceni vai colocar em campo. Eu acredito que ele coloque, seja mais ou menos a base que que jogou os últimos jogos do Campeonato Paulista, não que jogou contra o Everton. A gente está vendo claramente uma divisão de times para a Sul-Americana e para o Campeonato Brasileiro. Eu arriscaria nesse time aqui, ó, Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington, acho que ele não vai mexer nisso. Aí no meio de campo, Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Alisson, Éder e Caleri. Eu tô falando que é o time que eu arrisco. Eu colocaria o Luciano no lugar do Éder sem o menor problema. Acho que o Luciano já tem condições de ser titular, pelo que ele tá correndo, já recuperou a forma física, já tem condições de ser titular. Então, mas eu acho que o Ceni vai com esse time aí. Talvez o Arboleda na zaga, porque o Arboleda foi escolhido o melhor jogador em campo na partida contra o Everton. Então eu acho que ele pode ser titular. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer com a escalação do São Paulo. Amanhã, o jogo é 4 da tarde, 15 para as 4 tem live no Barulho Lives, a gente passa a escalação para você. O São Paulo é líder do campeonato, depois de uma rodada só, né? Porque fez 4 gols, tem saldo de gols maior, 3 pontos, venceu o Atlético Paranaense por 4-0 e tem o artilheiro do campeonato, o Caleri, com 3 gols, seguido pelo Hulk com 2. Falando em Luciano, que deve começar no banco, é o jogador que mais marcou contra o Flamengo recentemente. Foi contratado em 2020, tem 5 jogos contra o Flamengo, com 4 vitórias e uma derrota. Fez 4 gols o Luciano contra o Flamengo, o Caleri fez 3. E na temporada o Luciano tem apenas 12 jogos, mas tem 3 gols e uma assistência. Se colocarem o Luciano de titular, eu acho que ele, né, já está na hora de colocar o Luciano como titular. Eu fiz uma enquete na comunidade do YouTube, a maioria esmagadora que eu gostaria de ver o Luciano como titular. O Flamengo vai ter um desfalque importantíssimo, para nossa sorte. O Bruno Henrique está fora. Ele está com uma tendinopatia no joelho direito. É uma lesão que ele já sentiu no ano passado. Ele se machucou no último jogo do Flamengo pela Libertadores contra o Tajeres. Ele já teve esse mesmo problema no ano passado. Também estão de fora o lateral Mateuzinho, os zagueiros Fabrício e Gustavo Henrique, e o Pablo, que voltou recentemente, ainda está recuperando a forma física, deve jogar só contra o Palmeiras. Então, o time provável do Flamengo deve ser esse aqui, ó. Santos, o goleiro, né, que foi contratado do Atlético Paranaense, aí a defesa improvisada com o Ilharão, aí o Davi Luiz, Felipe Ruiz, Rodinei, João Gomes, Andrés Pereira ou Thiago Maia e Lázaro, aí na frente Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel. O Flamengo é o 10º colocado na tabela, empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense fora de casa. Viveu um período meio conturbado, né, com a torcida pressionando ali no CT. A torcida do Flamengo é ensandecida e cobrou os jogadores. Mas essas vitórias na Libertadores deram uma certa tranquilidade. Eu acho que amanhã o clima não vai ser tenso. Eu acho que o Flamengo vem tranquilo para jogar contra nós, infelizmente. Bom, também o Flamengo pressionado também é um perigo. É um perigo de qualquer jeito, um dos melhores times do Brasil, para mim, um dos melhores elencos, que joga o futebol mais bonito, um dos que joga o futebol mais bonito. Sempre dá jogo legal com o São Paulo encaixa ali, quer dizer, vinha encaixando, né? Tirando os 2 últimos jogos, eu acho que a gente tem condições de fazer um jogo decente contra o Flamengo. Antes de eu falar dessa história da SAF, Up Sportsbet, você já usa o seu QR Code, já abre sua câmera, clica aí põe a câmera no QR Code, você vai aproveitando. No primeiro comentário fixado, você vai ver também como você faz para ativar o bônus os bônus para você nas promoções. Então, coloca a câmera no QR Code, aposte com a Up Sportsbet, Campeonato Brasileiro, Jogos do São Paulo, fique à vontade. Eu não gosto de apostar em jogo do São Paulo, já cansei de falar, mas você pode apostar se você quiser.
Bom, falando dessa história de SAF, há uns tempos atrás, o Casares tinha dito que ia fazer um estudo, né, para ver SAF, possibilidades e tal, que eu acho importante, que o São Paulo não pode ficar atrás, pelo menos estudar isso, pelo menos conversar, pelo menos saber opiniões. E o São Paulo contratou uma assessoria muito respeitada, uma empresa de consultoria muito respeitada para fazer essa análise. Essa empresa tem até novembro para fazer análise. Aí você vai ver clube social, valor, CT da Barra Funda, Cutia, você faz um amplo levantamento para tentar descobrir quanto vale o São Paulo caso um investidor apareça. Então, por exemplo, eu sou interessado, quanto que vale? Aí você pode comprar 90% do clube, 51%, tantos por cento e tal. E aí, essa consultoria não fala em valores e nem o São Paulo abre valores. Mas foi cogitado, tem um zoom aí, uns rumores, que o São Paulo valeria hoje em torno de 1,5 bilhão, que para quem tivesse interessado, por 51% do São Paulo. Então, vamos supor, em novembro, essa consultoria vai passar um valor para o Casares e falar, olha, se tiver um investidor, vale isso. Vamos supor, 1,5 bilhão para ter 51% das ações do São Paulo. E aí, o que acontece? Qual é o problema? O grande problema é o seguinte: primeiro, você fazer essa conta não é tão difícil. Você vai ver o CT associados, Morumbi, como funciona, o que tem, o que não tem, faz análise e você chega num valor. O problema qual é? Primeiro é achar um investidor disposto a pagar tanta grana. E outro problema, que para mim é o mais grave, é lá dentro as pessoas aceitarem quem chegar com esse 1,5 bilhão comprar os 51%. Porque eu acho muito difícil, pela estrutura do São Paulo, como é o São Paulo, que essas pessoas lá dentro abram mão do direito de comandar o clube. Porque se você chega com 1,5 bilhão, você compra o clube com 51%, você que manda no clube. O clube passa a ser seu. Você tem, nessa sociedade anônima de futebol, você tem a maior parte. Esse que eu acho que é o maior problema. Por isso que eu vejo a importância desse estudo, que eu sempre falei, tem que debater, tem que discutir. O problema é convencer quem está lá dentro se chegar um investidor com essa grana, você convencer quem está lá dentro se isso é bom ou não para o São Paulo. Eu quis passar esses números porque o Cosme é um jornalista que eu conheço, inclusive fiz um programa, fiz um comentário de jogo do São Paulo e Mirassol, se não me engano, lá na TV Record com ele, no site, no R7, um cara que conhece muito de bastidores, e ele levantou esse texto hoje. Eu quis passar para vocês, porque eu falo pouco de SAF aqui por causa disso, é um estudo que está sendo feito, não tem nada efetivo. Hoje esse número foi cogitado, que também não é confirmado, de 1,5 bilhão, bem mais que Cruzeiro, bem mais que o Botafogo, mas também não é um número que ninguém crava esse número, que é que se alguém chegar com 1,5 bilhão, compra o São Paulo. Então eu queria saber sua opinião, o que você acha? Tem que ser SAF, não tem? Tem que vender, não tem? Eu acho que ainda é cedo para a gente discutir qualquer coisa mais avançada, porque isso tem que ser votado, estudado, debatido. Para ir, não é para agora. Em novembro, essa consultoria tem o prazo para entregar. Em todo caso, quero saber, tá? De você, sua opinião. Desculpe mais uma vez pela gripe. Olha, amanhã a gente se encontra 15 para as 4, jogo às 4 no Barolo Lives. Vou deixar o link no card, que sempre entra aqui desse lado. E a gente se encontra amanhã na live de intervalo. Amanhã eu consigo fazer, que eu não consegui fazer no jogo da Sul-Americana. Momento Maguila, sempre pedindo para você deixar seu nome no comentário do YouTube, tá? Lá no Instagram não dá porque não anota, não tem como anotar. Um abraço para Gabriela Vicente de Santos, São Paulo, o Iago Salomão de Londrina, no Paraná, Tiago Varela e para o Roque, são de Cuiabá. Thiago, é isso, né? E para Juliana Silva, de Dois Córregos, em São Paulo. A gente se encontra amanhã. Mais uma vez peço perdão das minha tosse, da minha voz, mas amanhã prometo estarem melhor para a gente acompanhar o São Paulo em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Fique com Deus, ótimo sábado. E amanhã, amanhã é sábado? Não, amanhã é Páscoa. Uma ótima Páscoa para você, mas a gente ainda se cumprimenta na Páscoa. Essa Páscoa se vê na Páscoa, com certeza, que a gente vai estar aqui à tarde, tá bom? Fique com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau. Ai.